Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Como dizia há pouquíssimos minutos, connosco temos Nuno Afonso, que é o número 2 do Chega, militante número 2, e se calhar até no sentido político, pode-se considerar assim, porque é uma das figuras mais reconhecidas do Chega e foi também a chefe de gabinete de André Ventura até há poucos dias. É precisamente por esse ponto que iria começar. Antes de mais, bem-vindo. Foi despromovido de vice-presidente para vogal da direção em determinado momento, portanto deixou de ser vice-presidente, ficou fora das listas de deputados, seria também natural integrar, mas mesmo assim continuou a aceitar ser chefe de gabinete. Isto não pode ser entendido como aquilo que às vezes em linguagem de Chega ou das redes sociais do Chega é alguém que quis ficar agarrado ao tacho. Olá, obrigado pelo convite. Eu entendo a pergunta, mas eu acho que na última entrevista que dei sobre esse tema deixei bem claro que não. Eu estou na política, eu não vivo da política, ou estou na política de uma forma com o intuito de servir. Acho que é mais por aí. E nós, quando criámos este partido em 2018, a nossa ideia foi realmente criar um partido que representasse os portugueses comuns, as pessoas que trabalham, que andam em transportes públicos e perdem um dia inteiro em transportes públicos e que estão pouco tempo com a família, que pagam ou que deixam mais de metade dos seus ordenados em impostos. E eu queria de facto servir, e foi por isso que fiz o partido. E foi por isso que aceitei tudo aquilo que foi acontecendo e aceitei também continuar agora nesta última fase como chefe de gabinete, porque houve conversas pessoais e privadas com o André Ventura que eu não revelarei, mas que havia outras intenções para o futuro. E havia sobretudo uma vontade minha muito grande de ajudar o partido, tal como tinha feito em 2019, enquanto chefe de gabinete, que é uma função extremamente importante. O Chega chegou a propor uma redução de 12,5% no valor do vencimento dos cargos políticos e também chegou a propor várias vezes a redução do salário dos políticos. Mas disse na SIC Notícias que ganhava 4.500 euros brutos, creio. Não estou a ver como seja possível. Mais do que muitos deputados. Isto não acaba por ser uma incongruência, um partido que defende que alguns cargos políticos sejam reduzidos e depois o pessoal que lhe dá apoio, ou os técnicos que lhe dão apoio, ou os assessores que lhes dão apoio, terem vencimentos nesta ordem? Bem, é verdade essa questão dos 12,5%, mas também é verdade que já foi dito pelo partido, pelo presidente do partido, que queria que os ordenados passassem a os 1.800 euros. Eu não acho que seja uma incongruência, sobretudo não é de todo da minha parte, porque eu não sou favorável a essa questão de baixar os ordenados aos políticos. Eu acho, sobretudo, que nós precisamos de políticos com qualidade e precisamos de pessoas com qualidade e precisamos de ir muitas vezes buscar pessoas à sociedade civil que sejam entendidas em determinadas áreas. E se essas pessoas estão a trabalhar num determinado local a receber um determinado valor, não vão deixar de receber isso para receber consideravelmente para ir prestar esse serviço. Portanto, eu não concordo que se baixe dessa forma os ordenados dos políticos. Acho que há muitas outras formas de poupar na política, como por exemplo com as subvenções. Aí sim há muito dinheiro mal gasto. Com os políticos não me parece. Eu acho que as pessoas quando têm qualidade, e não me estou a referir a mim, atenção, eu acho que as pessoas quando têm qualidade têm que ser bem pagas. Voltando à questão da saída de chefe de gabinete, disse nessa mesma entrevista na SIC Notícias que não permite que possam restringir as suas liberdades, nem ser intimidado, nem ser ameaçado. A nossa questão é quem é que o intimidou ou quem é que o ameaçou, se foi André Ventura, se foram os deputados com quem trabalhava, para esta situação ter acabado assim? Eu não falei nunca com nenhum dos deputados sobre esta situação. As minhas conversas foram sempre com o André. E não revelando conversas privadas, o que eu disse e deixei claro foi que me foi pedido para fazer um documento que eu achei que não devia fazer, porque isso sim seria restringir as minhas liberdades. Mas a relação com o André Ventura tinha vindo a degradar-se nos últimos meses. Qual é que foi a verdadeira gota d'água que levou a este afastamento? A gota d'água foi precisamente a minha não aceitação de fazer esse tal comunicado, mas houve várias coisas. Eu fiquei muito magoado com a questão de não ter sido incluído na lista de deputados e eu disse isso também na última entrevista que dei. Eu não fiquei magoado por não ter sido deputado, eu fiquei magoado pelo desrespeito que houve para com a minha pessoa, porque lá está, ser deputado não era nada que eu tivesse como obsessivo, não me diz assim particularmente. Eu quero estar onde possa ajudar o país e onde for útil. E onde acharem que eu sou útil. Onde eu não me sentir útil, também não estarei. Desculpem a insistência, mas vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Esta exoneração
surge depois, muito pouco tempo depois, no Conselho Nacional do Chega ter sido o único membro da direção que se absteve na proposta que foi apresentada pelo presidente do partido para adiar as eleições internas por um período de até um ano. Depois disso, houve um pedido de impugnação por parte de alguns conselheiros. Considera que alguma destas situações pode ter levado à decisão de André Ventura? Não, isso eu tenho quase a certeza que sim. Uma das coisas que despoltou foi precisamente ter havido essa impugnação e talvez o facto de eu ter sido a única pessoa da direção que não votou a favor. E isso fez com que, segundo o que o André me disse, que muitos dos deputados e das pessoas próximas dele achassem que eu estava por detrás dessa impugnação. Eu expliquei-lhe que não estava e fui claro, inclusivamente dei uma entrevista dizendo que não sabia sequer o conteúdo do documento e não sei ainda. Mas dessa entrevista elogiou, por exemplo, a pessoa que estava por trás dessa impugnação. A minha questão é se isso não deu ainda mais razões para desconfiarem de si por parte da direção. Sim, é possível que sim, mas Inês, eu não vou mudar a maneira como sou, não com esta idade agora. A rapariga, a pessoa, pelo menos a que assinou, não sei se houve mais, acho que houve mais, mas a pessoa que fez a impugnação é uma pessoa que eu conheço desde o início do partido. E o André também, ela foi colega de secundária do André Ventura. Se eu gosto dela, eu não vou dizer que não gosto dela só porque ela fez uma impugnação de um ato, fez um ato legítimo. Quem mudou foi André Ventura, relativamente à análise que fazia das pessoas, porque terá outras influências. Isso é uma questão que ele é que tem que responder. Não, daquilo que é a sua análise, nota algumas alterações nele. Não sei, eu posso... Eram amigos, eram quase unha com carne, vieram juntos, formaram o Chega, já estavam juntos no PSD. O que é que se passou? Eu acho com esse homem que lidera o partido? Foi todo este aglomerar de situações, porque um partido político é uma estrutura muito pesada e há muita gente a influenciar e a tentar influenciar. Eu até nem tenho o André como uma pessoa muito influenciável, mas a verdade é que com muita pressão, e eu sei perfeitamente que havia muita gente que dizia que o Nuno Afonso diz isto, o Nuno Afonso diz aquilo, o Nuno Afonso está por trás disto, está por trás daquilo. No congresso de Viseu, o último congresso, eu sei que andaram a espalhar que era eu que estava a fazer uma segunda lista que houve de conselheiros nacionais. E na verdade, eu até comentei isto com o André, eu nem conhecia a pessoa que fez a lista na altura. Eu só o conheci nesse domingo. Mas, independentemente disso, só voltando mesmo para esclarecer esta questão, porque falou nisso em entrevista à SIC, agora quando a Inês lhe perguntou também não falou diretamente. Falou em ameaças, pressões, acho que fez questão de dizer que nunca foram ameaças físicas. Mas quem é que fez essas ameaças? Foi o próprio presidente do partido? Sim, eu pensei que isso tivesse ficado claro. A ameaça foi de que se eu não fizesse o tal documento, se eu não mostrasse que estava incondicionalmente com a Direção Nacional, que o desfecho seria aquele que aconteceu. Mas é uma coisa que eu acho estranha, e se me permite, a Cristina Rodrigues foi contratada para o partido e a justificação que foi dada foi que ela ia fazer um trabalho muito técnico. Não havia um trabalho político da parte dela, era um trabalho técnico, portanto não havia problema dela ser assessora. Eu, por outro lado, sou militante número 2 do partido, estou na gênese do partido, na sua construção e constituição, e por não concordar com uma coisa específica e por não dizer assumidamente que estou incondicionalmente com a direção, já não posso estar numa função que também é técnica, porque a função de chefe de gabinete não é uma função política também. Portanto, há aqui uma incongruência que eu não percebi e continuo sem perceber. Mas isso leva a achar que, no fundo, o seu afastamento só surge por causa de quase conversas de corredor, como estava a dizer há pouco, dentro do próprio partido? Eu acho que o que não falta no partido são essas conversas de corredor e esse tipo de pressões e de pequenas perseguições internas. Infelizmente o partido tem vivido assim os 3 anos da sua existência. Uma vez é com uns, depois esses acabam por se afastar e começa tudo com outros. Portanto, sim, eu acho que tem muito a ver, o meu afastamento e os afastamentos que têm havido, tem muito a ver com tricas e com esse tipo de coisas, sim. Eu queria lhe perguntar, e até cola com o que estava a dizer, há pouco falava de que às vezes havia rumores sobre si, ou quando dizem que foi o Nuno Afonso que fez isto ou que falou daquilo, porque é que isso acontecia consigo? O que é que... Havia alguma rivalidade, alguma... Eu acho que... Eu tenho uma opinião sobre isso, mas acho que seria presunçoso eu estar a dar. Mas posso dar o exemplo, por exemplo, acho que foi a Inês Figueiredo que fez uma peça sobre umas fotografias que havia nos gabinetes. E houve muita gente que dizia que tinha sido eu. Eu, por acaso, a câmara do meu telefone está partida há meses e eu ainda não a arranjei. Portanto, daí eu estou safo e o André disse-me que sabia que não tinha sido eu. Não sei. Mas a verdade é que se andava a espalhar esse rumor. E eu tive a iniciativa de dar aquela entrevista na SIC e eu não queria falar. E o que ficou combinado,
Eu pedi ao André para ser ele a fazer a exoneração e não eu, para que ele, enquanto Presidente, pudesse explicar o porquê da decisão que tomou. Como ele optou por não fazer, e sobretudo, nem tanto por isso, mas sobretudo porque começou a haver muita especulação, eu achei que tinha que dar, porque já diziam coisas inacreditáveis sobre o que eu queria já perceber, disse que tinha uma análise sobre isso, mas que seria presunçoso partilhar, não nos quer dar umas luzes. Não, eu acho que em qualquer... Vai-me obrigar a dizer uma coisa. Em qualquer organização, seja um partido político, seja uma empresa, quando há demasiada mediocridade, tenta-se afastar as pessoas que são boas. E não é que eu acho que seja bom ou que seja melhor que os outros, e nem acho tão pouco por ser o militante número 2 ou por ter sido fundador, mereça mais do que qualquer outra pessoa que chegou o mês passado ou há 2 meses. Eu acho que o que interessa aqui é a qualidade. E acho que pode passar por aí. Às vezes quer-se afastar pessoas. Há pessoas que estão agora, neste momento, em vias de ser expulsas e suspensas, que têm muita qualidade e pensam pela sua própria cabeça. E esses são colocados. André Ventura é um eucalipto. Ele não gosta que apareçam segundas figuras com destaque mediático além dele. Isso, se gosta ou não sei. Isso vocês têm que analisar ou perguntar. Há tantos anos, está há 3 anos no partido com ele, não sabe. Sim, isso. mas eu e já disse isto várias vezes, eu gosto de fazer política de uma forma séria e com o intuito sempre de trazer algum aporte positivo. E não pessoalizo nem fulanizo essas questões. Portanto, isso são questões que são já mais pessoais. Do que for pessoal, eu prefiro não comentar sequer. Não é propriamente novo que haja, enfim, divergências entre militantes com a direção. Lembro-me no último congresso, por exemplo, havia várias moções que falavam precisamente de falta de democracia interna, até a nível local, ou a nível local não, a nível de como se escolhiam os representantes locais. Concorda com essas acusações de falta de democracia interna no Chega? Eu acho que às vezes há uma tentativa muito grande das pessoas tentarem controlar partes do partido e quando há ingerência da direção ou de deputados em distritais, isso acaba por ser negativo porque passa uma ideia de injustiça. O que eu acho que devia acontecer num partido político era as próprias distritais, que são quem conhece de facto as realidades do seu próprio distrito, são orgânicas o suficiente para se promoverem, para aparecerem nomes, e não deve haver propriamente uma influência. Eu acho que ser líder é isso. As pessoas têm que seguir o líder por acreditarem nele, por reconhecerem valor, por terem confiança nele, e não porque o líder lhes pode dar qualquer coisa ou retirar qualquer coisa. Já agora deixe-me só perguntar-lhe, já que perguntava sobre as críticas que são feitas sobre o funcionamento do partido, acha que também pode acabar da mesma forma, suspenso ou até expulso? Por se expressar, como dizia, nem sempre... Por muito menos, outros foram expulsos ou suspensos pelo... É verdade, eu já vi uma senhora suspensa por apelar ao voto em nenhum partido no dia de reflexão. Portanto, não sei, é possível, não sei, mas também sinceramente não estou muito preocupado com isso, porque como eu disse, eu estou na política sem grandes interesses financeiros, como aliás disse naquela entrevista no domingo, e estou aqui enquanto acharem que eu sou necessário e que posso fazer a diferença. Quando acharem que não, eu também sigo a minha vida. Nuno Afonso já falou aí de uma visão daquilo que deve ser um líder de um partido e com essas críticas também à forma como o partido tem estado a ser gerido. Se as coisas continuarem a seguir este caminho, esta é uma motivação para ser candidato à liderança do Chega? Não é que isto seja uma motivação nem aí ser número 2, militante número 2 e fundador, dá-lhe algum lastro adicional, não é? Eu espero que o lastro que possa haver para as pessoas gostarem de mim ou simpatizarem comigo ou até quererem que eu seja representante de qualquer coisa, não seja só por eu ser o número 2. Eu acho que isso seria muito redutor. Mas a verdade é que há a oposição, sem dúvida nenhuma, mas é uma coisa muito inorgânica. Não há nada planeado, não há nada estruturado. Portanto, nem acho que ninguém consegue ser líder de algo que ainda não existe. Portanto, nem sequer me passa pela cabeça. Mas não pode começar a estruturar essa oposição? Posso começar a estruturar uma oposição, como posso seguir outro caminho qualquer, não sei. Neste momento está tudo em aberto. Nesse caminho, o partido adiou também as eleições internas e o Nuno Afonso chegou até a mostrar interesse em candidatar-se à Distrital de Lisboa. Digo aqui eu que podia ser uma boa forma de começar a organizar essa oposição interna. Este adiamento destas eleições foi uma forma da direção entravar essa hipótese? Percebo a pergunta e é possível que sim. Se foi ou não, só a direção é que pode dizer, mas é possível que sim. A análise depois é feita por cada um dos que está por fora. E daqui a um ano, existindo essas eleições, está na corrida? Não sei, sinceramente não sei. Um ano é muito tempo. Olha, eu fiquei desempregado a semana passada, não é? Portanto, agora vou tentar organizar a minha vida, tentar aproveitar, porque a minha vida é mais do que isto. Também já disse aqui que não vivia da política, portanto não terá grande dificuldade.
Pois, a dificuldade não sei, depende do mercado de trabalho. Nunca colocou de parte a possibilidade de vir a sair do Chega? Chegou a dizer depois das eleições legislativas, que depois das eleições legislativas avaliaria o que iria fazer. Nessa altura acabou por escolher, por decidir continuar a ser chefe de gabinete. Avalia, por exemplo, uma possibilidade de regressar ao PSD, onde esteve e onde até foi conselheiro nacional? Eu acho que não se deve andar a saltar de um lado para o outro assim por qualquer motivação. E lá está, eu volto a referir, que se acharem que eu sou importante em algum lado, eu analisarei. Mas neste momento também não tenho isso em perspectiva. E se hoje ainda estivesse no PSD, preferia votar em Luís Montenegro ou em Jorge Moreira da Silva? Não diga que não se vai imiscuir na Claro vida interna não, de outros partidos, porque não está a falar como dirigente do Chega. Na sua opinião, se estivesse no PSD, qual dos dois é que lhe parece ir mais ao encontro das suas ideias, se não quiser dizer em quem votava? Olha, eu tenho admiração pelos dois, são duas pessoas diferentes e o Jorge Moreira da Silva é um tipo muito bom tecnicamente e passa uma imagem de pessoa credível. O Luís Montenegro parece mais agressivo politicamente, se calhar mais forte para fazer uma oposição, mas são duas personalidades diferentes. Eu tenho amigos dos dois lados e ambos me dizem, ou dos dois lados me dizem que vão ganhar sem dúvida nenhuma, portanto eu não sei sinceramente nem para que lado vai pender, nem em quem votaria se tivesse que fazer essa decisão. Voltando aqui à questão de fazer parte, pelo menos ainda do Chega, qual dos dois é que poderia beneficiar, favorecer o crescimento do Chega? Bem, em primeiro lugar, eu acho que foi o Joaquim Miranda Sarmento que disse hoje que já se está a falar mais de Chega e se entrar a conversa da disputa interna do PSD no Chega era contraproducente, e eu concordo com ele. Eu acho que o PSD se devia concentrar em si próprio. Eu acho sobretudo que o líder, ganhe quem ganhar, tem que conseguir fazer uma boa ligação entre a sua liderança e o grupo parlamentar. Perder o grupo parlamentar seria fatal, como foi, por exemplo, para o CDS e para o Francisco Rodrigues dos Santos. Portanto, eu acho que eles têm que concentrar nisso e concentrar em fazer uma oposição que o PSD não fez nos últimos anos, porque o Rui Rio foi completamente inerte em termos de oposição. Mudando aqui só um pouquinho de assunto, tem algum familiar no Chega? Que já tinha sido candidato? Que eu saiba, não. As ligações familiares, e Inês André Figueiredo esta semana escreveu também um artigo sobre isso, acabam por ser uma mancha para um partido que critica tanto o nepotismo. Eu acho que algumas são uma mancha, outras eu acho que são perfeitamente entendíveis à luz do que é um partido novo. Quando nós construímos um partido novo e temos dificuldades de facto em ir a algumas eleições, sobretudo nas autárquicas, que eram milhares de candidatos, é normal que às vezes seja necessário recorrer a famílias. Eu, enquanto coordenador autárquico, pedi sempre que se tivessem que pôr alguém da família que não pusessem na mesma lista, que pusessem numa lista ao lado, numa lista vizinha, de uma freguesia ao lado, mas nem sempre é possível. Agora, que mancha um pouco o partido, mancha essa situação e outras, sim. Apesar desse pedido que disse que acabou de fazer, estamos a falar de listas que tinham irmãos, cunhadas, filhos, maridos, não só um familiar de cada destas pessoas que eu estou a referir. Estamos a falar de... Pronto, o que questionamos é, desde logo, como é que o Chega consegue, e já disse que é um partido novo, isso é uma das justificações dadas pelo próprio partido e pelos dirigentes do partido, como é que o Chega consegue, digamos, dar o salto para deixar de ter casos de nepotismo dentro de um partido cujo combate ao nepotismo é uma das bandeiras? A estratégia passará sempre pelo crescimento do partido. Um partido que começar a crescer terá sempre mais pessoas. Nós tivemos um resultado, na minha opinião, muito, muito bom nas autárquicas. Isso, bem sustentado, isso daria um crescimento do partido nas próximas eleições. E isso sim faria com que houvesse mais pessoas. A própria normalização do partido também faria com que as pessoas deixassem ter receio de dar a cara pelo partido. Eu tive casos de candidatos a autarcas que tiveram problemas até nos seus locais de trabalho, e as pessoas ainda têm algum receio de se assumir do partido. Eu acho que isso com o tempo é capaz de desanuviar. Só que para terminar, voltando ao PSD, só para lhe perguntar se acha que o Chega deve no futuro integrar um governo do PSD. Eu acho que no futuro e após eleições
tudo é possível e como aconteceu, por exemplo, nos Açores. O que eu acho que não se deve fazer é, antes das eleições, andar a tentar fazer arranjos e imiscuir-nos em coisas. Cada partido tem as suas ideias, as suas ideologias, e eu acho que devemos lutar por aquilo em que acreditamos, e é isso que devemos apresentar ao povo. Cada um as suas, o PSD apresenta as suas, a Iniciativa Liberal, nós, o CDS. Depois isso vai tudo à votação. A partir daí, resultando o que resultar, logo se verá se pode. Também houve muitas críticas à esquerda quando se atendeu só depois das eleições, não é? Não sei se era um dos críticos de Geringonça, se bem que não fosse um fã. Eu acho que temos que ser claros sempre para as pessoas e é importante dizer que se houver uma maioria de direita, falar-se-á entre todos. E é importante que as pessoas saibam isso e que isso está em cima da mesa. Fazer isso às escondidas também não parece bem. Eu não sei se fui crítico na altura ou não, ou se cheguei a pronunciar-me publicamente sobre isso, mas não acho bem alguém votar no PS ou no Bloco de Esquerda e depois ter uma geringonça como teve, sem ter sido tido nem achado sobre isso. Mas está a criticar o facto de André Ventura ter enviado aquela carta aberta tanto a Luís Montenegro como a Moreira da Silva e à Iniciativa Liberal? Eu não o faria. Neste momento? Sim, acho que não é a altura para isso. E é com mais uma crítica a André Ventura, foram várias, tem sido um habitual, que termina esta parte da entrevista. Vamos avançar para a segunda parte da nossa refeição, que é o Carne ao Peixe. Já cá esteve uma vez, sabe exatamente como é, vamos embora. Com quem preferia dar um passeio tuk-tuk em Sintra? Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva? Eu não gosto de andar de tuk-tuk. Com os dois, e levava os dois. Com quem é que preferia partilhar um travesseiro de Sintra? Diogo Pacheco Amorim ou Mitar Ribeiro? Acho que também partilhava com os dois, tenho bastante apreço por ambos. Não pode não estar está bem a sempre jogar dar os dois. Só pode dar uma resposta. Senão vai passar fome. O Gabriel ou o Diogo? Pacheco Amorim. Não sei. É só para dividir um travesseiro, pode ir jantar com o outro. Então, pronto, para controlar o açúcar do Diogo eu levava o Gabriel. Quem é que levava para... Aqui devido que diga que levava os dois. Quem é que levava para fazer um treino consigo no ginásio? O Pedro Nuno Santos ou o Fernando Medina? Fizeram-me essa pergunta da última vez e era o Pedro Nuno Santos e o António Costa. Entretanto, o futuro do PS está a evoluir. O Pedro Nuno Santos parece mais forte, se calhar ajudava melhor a aguentar os pesos. Nuno Afonso, para terminar, quem é que convidava para ir ver um jogo ao Estádio da Luz? Paulo Portas ou Luís Marques Mendes? Eu não sei se eles são benfiquistas os dois. Tinha que os convencer. Exatamente. Mas quem é que preferia? Não, Paulo Portas é do Sporting e Marcos Mendes é do Benfica. Então pronto, a escolha está feita. Devíamos ter perguntado para um pastel de Belém. Até porque é das poucas pessoas que é mais baixa do que eu, portanto eu ficava bem. Muito bem, agora avançamos para a última fase da nossa refeição, que é a nossa sobremesa, e queria que nos falasse um pouco sobre a música que escolheu e sobre o porquê desta escolha. Bem, a música é de uma banda chamada Manowar, é uma banda de heavy metal, e eu quando era muito jovem ouvia muito, e essa música agora recentemente lembrou-me, isto é uma banda que os temas são muito líricos e muito épicos, é muito medieval. E esta música em particular fala sobre um guerreiro que luta sozinho contra o mundo e que especifica o seu objetivo, define o seu objetivo e vai contra tudo e contra todos até chegar lá. Muito bem, é um homem sozinho a lutar contra o mundo, contra outro partido que parece muitas vezes de um homem sozinho, e é assim que chegamos ao final de mais uma Vichy Soase e regressamos como habitual na próxima sexta-feira.